Gente, vamos começar? Nós já estamos um pouquinho atrasados, um pouquinho muito. Sauaia está fazendo confusão aqui na minha sala. Volte para a sua sala. Bom, eu vou chamar para vir para o palco e presidir essa última mesa de palestras e debates de hoje o conselheiro fiscal da Bessolar, Rodrigo Pedroso. O Rodrigo é engenheiro civil pela PUC de Goiás, especialista em gerenciamento de projetos pela FGV, em geração hidrelétrica pela PAPUC, Pennsylvania Public Utility Commission, em geração eólica pelo Instituto DEVI, em comercialização de energia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e atualmente é aluno da Universidade de Harvard, cursando OPM, Owner President Management Program. Possui mais de 22 anos de experiência no setor elétrico das áreas de geração, transmissão, comercialização e distribuição. Antes de fundar a Pacto Energia, teve passagem pela ANEEL. Além de fundador CEO do grupo Pacto Energia, é também membro do Conselho da Bessolar, diretor de energia da Fiesp e cofundador do Zero Summit. Eu convido agora o gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, IEMA, Ricardo Baitello. O Ricardo formou-se em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica na USP, onde fez mestrado em Eficiência Energética e doutorado em Planejamento Integrado de Recursos Energéticos. É professor convidado e pesquisador do Grupo de Planejamento Integrado de Recursos da USP. Foi gerente de Clima e Energia do Greenpeace Brasil e especialista técnico regulatório da Bessolar. Convido agora o diretor da Atlas Renewable Energy, Luiz Fernandes Pita. Luiz é cofundador e diretor da Atlas Renewable Energy do Brasil desde o estabelecimento dela em 2017. Anteriormente, foi diretor da Sun Edison do Brasil desde o ano 2012. Luiz foi cofundador da Bessolar em 2013, sendo vice-presidente e conselheiro em diversos mandatos, incluindo o atual. É formado em Business Administration na St. Louis University do Missouri, nos Estados Unidos, e possui o MBA da Universidade de Houston, no Texas. Eu chamo agora a consultora da GIZ para a Ação Coletiva Interligadas, Fabiana Dias. Fabiana é jornalista e diretora executiva da Mais Argumento, é consultora sênior de comunicação, atua com projetos multi-stakeholders, especialmente em temas de desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, energias renováveis e diversidade. É consultora da GIZ para a Ação Coletiva Interligadas, entre outros projetos de cooperação internacional. E eu chamo agora o diretor executivo da Revolucionar, Eduardo Ávila. O Eduardo é economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em energia e finanças e passagem no mercado financeiro. Enquanto estudante da UFRJ, foi presidente da Liga de Finanças e Investimentos Impactos UFRJ em 2017 e cofundador da Liga de Energia e Tecnologia em 2018. Voluntário desde 2018, é hoje diretor executivo da Revolusolar, ONG criada em 2015 com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável de comunidades de baixa renda através da energia solar. Eduardo é membro do Board of Advisors do BRICS, CCI Young Leaders, e foi um dos 5 finalistas da América Latina e Caribe do Prêmio Global Jovens Campeões da Terra 2020, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com o projeto da Revolusolar, de criação da primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil. Outras premiações incluem Global Energy Heroes 2022, da Universidade de Stanford, primeiro prêmio Ability 2022, MRV e Revista Trip, Shell Iniciativa Jovem 2020, Energia, Smart Cities e Combate à Covid-19,
Climate Finance Lab 2020, Artemisia Lab Habitação, Inovação e Moradia 2019. Eu chamo também ao palco a gerente de marketing e parcerias do Litro de Luz Brasil, Tayane Belém. Obrigada a todos pela presença e agora eu vou passar a palavra ao Rodrigo Pedroso. Oi? Opa. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Priscila, pela apresentação. Obrigado a todos. Rodrigo, você vai precisar disso? Não. Tá. Obrigado a todos pela presença no painel. Eu acho que a gente tem... Bom, me empresta um pouquinho, Priscila. Deixa eu... talvez eu tenha alguma coisa aqui na sequência, mas só para eu checar. Obrigado. Obrigado a todos os painelistas aqui. Dividir esse painel com vocês é uma honra, é um prazer muito grande. Vou passar rapidamente aqui por uma apresentação e eu já libero para cada um de vocês fazer a apresentação de vocês. Falar só um pouquinho da AB Solar, né? A AB Solar é o ponto de encontro aí nosso do setor elétrico, com representação aí nos mais de 26 estados e no Distrito Federal, representando empresas nacionais e internacionais. Como a Priscila anunciou aqui, o Luiz foi um dos cofundadores também da AB Solar lá em 2012 e hoje, sem dúvida alguma, a associação cresceu bastante, né? Somos quase 1.000 associados, uma presença nacional e internacional muito relevante no setor solar fotovoltaico. A gente falar sobre energia solar, meio ambiente e sociedade é um tripé, sem dúvida alguma, que o mais interessante dessa pauta, e quando eu fui convidado para moderar esse debate, eu fiquei muito feliz porque, de certa maneira, no passado, essas três pautas, esse tripé, eles poderiam ter interpretação de que eles conflitavam. E hoje a gente tem a maior certeza, a certeza mais absoluta de que não existe competição entre essas três pautas, e sim um ambiente de cooperação e de união, e tudo que acontece de um lado contribui para que o outro cresça, sem dúvida alguma. Então, a fonte solar fotovoltaica ela tem aí uma participação enorme, né, nesse processo, né, de melhoria do meio ambiente, de sustentabilidade e um papel social também muito importante, né. Dentro dos ODS, né, o papel social da solar fotovoltaica, ela está ali nos ODS 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13. Então, tem uma série de participações. Só um panorama geral, hoje o Brasil ele representa por volta de 2,9% das emissões de gases de efeito estufa globais. Se a gente pegar o número histórico, desde quando isso é medido, 1850, a gente vai chegar à conclusão de que 1% das emissões de gases de efeito estufa, em termos globais, são emitidas pelo Brasil. Isso, de fato, é muito pouco. Por que isso é muito pouco? É porque a grande contribuição para emissões de gases de efeito estufa são, de fato, o setor elétrico. E o Brasil, como todos nós sabemos, a gente tem uma matriz elétrica predominantemente renovável, mais de 85% de participação na matriz elétrica ela é renovável. Então, esses 74% que contribuem para os gases de efeito estufa no Brasil, no mundo, no Brasil eles são mitigados e diminui isso para atualmente 2,9%. E esses 2,9% muito em função dos altos índices de desmatamento. Então, a gente tem, sem dúvida alguma, a energia solar participando muito ativamente desse processo, né? A gente hoje já é a terceira maior fonte na matriz elétrica brasileira. Com certeza, até o final do ano, no mais tardar no início do ano que vem, a gente passa aí a fonte eólica. A fonte solar fotovoltaica ela tem entregue nos últimos meses mais de 1 gigawatt de potência instalada para a matriz elétrica brasileira. Para a gente ter noção disso, né, a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia, que é a nossa hidrelétrica de Itaipu, gastou 16 anos para ser construída e tem 14 gigawatts de potência instalada. Ou seja, o setor solar fotovoltaico está entregando para o Brasil uma Itaipu a cada 1 ano e 2 meses. Então, sem dúvida alguma, a fonte solar fotovoltaica, com toda essa sua versatilidade, ela tem aí entregue e melhorado muitas condições ambientais e sociais também. Por que sociais? Porque esses 14 gigas, esse mais de 1 giga por mês que são entregues para
para a matriz elétrica, nos últimos anos, né, o Fonte Solar Fotovoltaica atraiu mais de 100 bilhões de reais de investimento, foram mais de 27 bilhões de tributos arrecadados aos estados, à federação e aos municípios, foram mais de 28 milhões de toneladas de CO2 evitadas. Então, com isso, a Fonte Solar Fotovoltaica contribui também com o papel social. Mais de 670 mil empregos gerados no Brasil, a fonte solar fotovoltaica trouxe. Então, o Brasil hoje é um dos países que mais emprega no setor de renováveis. O Brasil está entre os top 5 em instalação de sistemas fotovoltaicos nos últimos anos, no último ano de 2021. Então, sem dúvida nenhuma, por isso que eu falava dessa cooperação, desse tripé, né, de energia solar, meio ambiente e sociedade, e aí, de fato, a energia solar cumprindo esse papel social da energia. Então, esses números são números fantásticos, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí uma participação muito grande, e isso leva a... Com certeza, uma consequência disso, como consequência disso, é o fato da energia solar, a tecnologia da energia solar fotovoltaica ter crescido muito, né, nos últimos anos. A gente sai ali de 30 anos atrás, quando a gente tinha o custo da energia solar de mais de $30 por watt-peak, e hoje a gente está aí a menos de 30 centavos por watt-peak. Então, isso possibilitou um amadurecimento da fonte, uma inserção maior na matriz elétrica. A geração solar hoje, ela como eu disse, né, com a sua versatilidade toda, ela contribui não só para a geração centralizada, os grandes projetos, geração distribuída. Hoje, 99% da geração distribuída no Brasil, que até às vezes a gente confunde, porque a geração distribuída, ela pela resolução da ANEEL, né, pela primeira resolução, e agora até pela Lei 14.300, ela pode ser promovida não só por energia solar fotovoltaica, mas por energia eólica, por geração qualificada e pequenas centrais, mini centrais geradoras hidrelétricas, mas de fato a solar tem ocupado um espaço predominante justamente por causa dessa sua capacidade de estar nesse movimento centralizado. Então, ela também contribui na geração distribuída. E agora, mais recentemente, até um painel anterior ao nosso aqui, a gente falava de hidrogênio verde, e a fonte solar vem aí como sendo a grande oportunidade para poder fazer esse processo de eletrólise e abastecer eletricamente os eletrolisadores. Então, sem dúvida alguma, a gente ainda vai, num futuro bem próximo, experimentar um crescimento muito mais exponencial da energia solar. Ainda faltam 67 milhões de unidades consumidoras para se conectarem na geração distribuída no Brasil. A gente está falando aí de um universo de mais de 87 milhões de unidades consumidoras. Parte disso está no mercado livre, parte disso aí, um pouco mais de 1 milhão de unidades consumidoras já foram para a geração distribuída, mas essa história, apesar de um mercado muito maduro, como eu disse, já a terceira fonte, a gente vê que ele só tem potencial de crescimento porque essa história está só começando, né? A fonte solar ela veio para ficar, e ela tem tido aí um papel predominante nas discussões desse novo mundo, de um mundo descarbonizado, de um mundo centralizado. Todas essas iniciativas de digitalização também, a energia solar tem participado muito. Aí a gente vê uma série de startups, as chamadas Energy Techs, né, nascendo aí todos os dias, todos os meses. A quantidade de empresas que são abertas todos os meses, o setor solar abrem hoje, em média, mais de 500 empresas por mês para atuar em energia solar, né, principalmente na microgeração, os integradores solares. Hoje já são mais de 20 mil empresas abertas, atuando e gerando aqueles 670 mil empregos. A gente está vendo a energia solar também no Nordeste, em regiões mais pobres. Eu acho que aqui a gente vai ter alguns casos disso também, nas favelas, nas comunidades. Então, a gente vê a energia solar trazendo muito mais do que só energia renovável, mas também sustentabilidade e meio ambiente. E aqui um pouco para também finalizar aqui sobre a AB Solar. Como eu disse, a AB Solar ela foi criada lá há mais de 10 anos atrás, e hoje é uma associação muito forte, muito representativa, né? A voz do setor solar fotovoltaico, de fato, é a AB Solar, e será um prazer enorme de os que ainda não estão conosco como associados, da gente receber vocês. Aqui tem os contatos nossos, tanto do site quanto dos telefones, o e-mail, para que vocês possam entrar em contato conosco e participar. Na AB Solar a gente tem inúmeros grupos de trabalho, de geração distribuída, de geração centralizada, de cadeia produtiva. Então, onde se divide muito conhecimento, onde se aprende junto e onde se contribui junto para acompanhar essa evolução do setor solar. Então, na sequência, eu
passo a palavra. Eu estou só... Quem que é a primeira apresentação? Aí você me ajuda. Eu posso ir chamando as pessoas se você quiser. Tá ótimo. Então, aqui eu já passo a palavra para o nosso primeiro apresentador. Que é o Ricardo Baitello, que é gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Ricardo, por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer, em nome do IEMA, né, o convite para participar de um painel tão importante quanto esse, que tem muito a ver com a atuação do IEMA, né, a atuação socioambiental, né, olhando para a energia, não só para a eletricidade. Ano passado a gente teve no Intersolar falando um pouco mais, né, de comunidades isoladas e remotas, né, estava até conversando com o Eduardo sobre o tema. Hoje a nossa missão é falar de um tema um pouco diferente, né, da COP, da Conferência das Partes, que acabou de acontecer no Egito, com a interface social também, né, e ambiental e tudo que aconteceu, né, numa conferência diferente das anteriores, né. Então, não sei se tem um delay aqui. Ok, bom, só apresentando bem rapidamente o IEMA, é o Instituto de Energia e Meio Ambiente. A gente começou atuando há quase 17 anos, principalmente em qualidade do ar e setor de transportes, tanto setor de transportes público quanto de cargas, e foi ampliando nos últimos 6 anos para atuação no setor elétrico. Então, a gente monitora, faz boletins de análise ambiental dos leilões de termoelétricas. A gente tem atuação também na parte de universalização do acesso à energia, e sempre visando uma transição justa, né, trazendo subsídios técnicos para ajudar a tomada de decisão e para ajudar, enfim, aqueles que também estão sendo impactados por empreendimentos. A gente é um think tank, mas tem se chamado mais de think and do tank, né, que a gente também faz advocacy, não só pesquisa. Bom, eu deixo aqui só para constar um pouco do histórico das conferências do clima, né? Então, a gente já está fazendo 50 anos da primeira discussão promovida pela ONU em Estocolmo, e a gente foi evoluindo desde a ECO 92, que depois foi se renovando a cada 10 anos no Rio, e teve pouco tempo atrás a Rio mais 30, para as conferências das partes, que já começaram desde 95 em Berlim. Momentos-chave, como estabelecimento do protocolo de Quioto, né, onde países desenvolvidos tinham a obrigação de reduzir em 5% as suas emissões, até o momento em que todos os países tiveram que entrar nesse bolo de redução de emissões, e a gente chega no Acordo de Paris também, né, com cada conferência com mais ou menos destaque, mas Paris foi, vamos dizer, uma das últimas realmente importantes, onde progressivamente, né, o IPCC foi deixando claro que a responsabilidade é do homem, que a temperatura que a gente tem que chegar de aumento até o fim do século não é mais 2 graus, mas é 1,5. Né? Então, a gente chegou nessa COP do Egito com a missão de implementação, né, de alguns acordos que tinham sido previamente adotados, mas a gente vai falar um pouco mais adiante que a COP não é mais só isso, né, acompanhar a reunião, ou seja, a deliberação das delegações nas plenárias, mas é um fórum muito maior e muito mais complexo, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vou falar brevemente, né? A gente tem um contexto climático global complexo, né? São diferentes escalas, né? Diferentes trajetórias, se a gente quiser manter a temperatura do planeta em 1,5 grau, um pouco mais de 1,5 grau, 2 graus, ou no cenário tendencial, acho que todo mundo sabe, a gente está indo para mais de 3, infelizmente, e com os compromissos assumidos, né, voluntariamente pelos países, a gente tem diferenças aí de quanto falta, né, de maneira informal, é como se a gente estivesse dividindo a conta numa mesa e falta um valor para inteirar essa conta. Então, a gente tem uma lacuna aí de carbono que ainda tem que ser cumprida, infelizmente, e isso se complica no cenário global atual, né, de guerra na Ucrânia, de crise energética que ajudou a países a puxarem, a serem mais conservadores nas ambições, pós-Covid, né, uma tentativa de retomada verde, que a gente falava, né, eu trabalhei na B-Solar em 2020, se falava muito disso, né, olha só o Biden, o que ele está prometendo, e aí ele mesmo retrocedeu um pouco, e enfim, todas as complexidades mundiais e a própria emergência climática. Não se fala mais de mudança climática, e sim de emergência. A gente tem que atuar
para ontem, e os eventos extremos são cada vez mais graves e cada vez mais impactantes, e vão ser cada vez mais, quanto mais a gente demorar a atuar. Aqui também, infelizmente, no contexto brasileiro, o Brasil, assim, olhando o copo meio vazio e meio cheio, o Brasil não foi bem nos últimos 4 anos, mas o Brasil tem tudo para ir bem nos próximos anos. Aqui tem um mapa que coloca um pouco da atualização dos compromissos, né, dos países do G20, os que ambicionaram uma meta um pouco maior no segundo exercício, em 2021, em relação a 2015, que foi quando os países vieram com os primeiros compromissos. O Brasil retrocedeu, né, assim, só para dar um exemplo, que eu acho que é o mais sério, né, ao invés de manter uma meta setorial de redução de emissões, que ajudava muito o setor elétrico, o setor de transportes, passou a ter uma meta única, o que significaria que, por exemplo, o aumento de emissões de térmicas poderia ser absorvido por uma redução de desmatamento, quando o interessante é dar destaque para todas as potencialidades brasileiras. O Brasil tem condições, o setor elétrico e o setor solar dentro disso, de puxar tudo isso, né, como o próprio Rodrigo falou, com hidrogênio e com a descarbonização, né, tanto do setor elétrico quanto do setor até de transportes. Infelizmente, em relação ao desmatamento, a gente vem de 4 aumentos consecutivos, né, de desmatamento. Então, o Brasil, de um player muito relevante de clima, nos últimos anos, passou para um player, um vilão de clima, né? Vamos voltar nesse tema um pouco mais adiante. O que a gente pode falar também concretamente do nosso setor, infelizmente, o IEMA também calcula, né, as emissões do setor de energia do Brasil dentro do SEG, da plataforma que é o sistema de emissões de gases de efeito estufa, né, que entra agricultura, desmatamento, né, uso do solo e energia. O IEMA é responsável pela parte de eletricidade, transportes e indústria. A gente, em 2021, a gente monitorou o que foi, né, um aumento drástico de emissão de térmicas, por conta do que todo mundo sabe, da crise hídrica. 2022 a gente ainda não fechou o número, mas foi uma marca negativa também, não só no aumento de emissões, mas na contratação de mais usinas emergenciais e na lei de privatização da Eletrobras, que prevê mais 8 GB de térmicas a gás, ou seja, aumentar em 50% o parque de térmicas a gás, operando em tempo integral, com impacto também de 300 milhões de toneladas de CO2, e um impacto que a gente também calculou com o professor Dorel, consultoria feita por ele, na redução de energias renováveis, ou seja, essas térmicas operariam na base, empurrando a geração eólica e solar para 9% a menos, né? Também com um custo aí de tarifa. Então, eu estou trazendo, me desculpem, mas é um panorama que a gente trouxe, né, um pouco desfavorável. Diante desse contexto todo, né, a gente tem a COP, né, com grandes discussões, principalmente sobre financiamento, né, que estava sendo prometido há vários anos, os 100 bilhões anuais que os países em desenvolvimento estavam prometendo para países mais vulneráveis. A questão do mercado de carbono a ser discutida, esses como temas principais, e também uma COP sendo realizada no continente africano, né, que poderia ser promovido de transição justa dentro disso. Então, a gente aproveitou essa oportunidade. Aqui eu dou alguns exemplos, né? Estava até comentando antes com o Eduardo. A minha primeira COP foi em 2010, era muito diferente o ambiente, né? Você basicamente podia acompanhar as discussões, algumas abertas, outras fechadas, seja na grande plenária, seja em alguns working groups, se você tivesse o crachá rosa. E hoje, vamos dizer que é uma mistura de intersolar, de networking e de uma série de eventos da sociedade civil, da academia e dos governos. Então, você tem os pavilhões dos países, né, desde Reino Unido, Alemanha, enfim, países africanos, Brasil, até os pavilhões das associações, né? O GEOEC se juntou com o Global Solar Council, fez um pavilhão Wind and Solar muito interessante, com debates rolando o tempo todo. A Elbia estava lá, a Babi também, pela Bessolar, estava lá. Organização Internacional do Trabalho também promovendo debates sobre transição justa, a IRENA. Então,
literalmente, se você tiver em 10 pessoas, você não acompanha tudo que está acontecendo, toda a informação que é dividida, os anúncios de lançamento de coalizões e de parcerias, né? Isso é muito rico. Além disso, também, claro, a gente tem reuniões, né, de perfil mais alto, a ministerial de Clean Air Coalition, agora me fugiu, né? Climate and Clean Air Coalition. Ela foi puxada aqui pelo John Kerry, que é um grande promotor de redução de metano, né? A gente participou dessa reunião interministerial. Tem a sociedade civil fazendo ali os protestos, né? No caso da COP no Egito, eles eram no mesmo local, o que é muito interessante para fazer uma pressão e uma atração positiva sobre os delegados dos países para tentarem manter a ambição no texto final da COP. Teve o Brasil Climate Action Hub, onde o IEMA participou com 5, 6 eventos. Então, a gente participou desde eventos de perdas e danos até racismo energético e ambiental. E o grande destaque foi a ida do Lula, né? Ele participou de uma reunião com a sociedade civil, que foi essa que vocês veem aí à direita acima também. Enfim, trazendo uma mudança radical de discurso, né? Se posicionando como um líder climático, falando de transição justa, de desmatamento zero e de trazer a COP para uma cidade amazônica em 2025. Então, acho que isso, em paralelo às discussões que estavam um pouco frias nas 2 semanas da COP, ajudaram a animar não só o ambiente dos brasileiros, mas o ambiente global da COP, né, que estava um pouco carente de alguém que tivesse posicionado e representando os países em desenvolvimento para tentar puxar resultados mais favoráveis da conferência. O IEMA aproveitou para lançar a coalizão Energia Limpa na COP, que é uma coalizão que está fazendo um posicionamento crítico ao gás natural, como eu apresentei antes, ou seja, que está fazendo um posicionamento para abrir o máximo de espaço possível para energias renováveis e para uma transição socialmente justa e equitativa. Então, a gente já tem feito algumas ações, no último o leilão de térmicas Jabuti e outras iniciativas. A gente aproveitou para promover essa discussão com o Sindipetro, com os parlamentares Pedro Campos e Jean Paul Prats, né, que está muito atuante no GT de transição, então foi um momento muito legal para a gente poder lançar essa iniciativa. E aí, assim, dando um panorama bem geral da COP, olhando o copo meio cheio, né? Não saiu muita coisa na COP. O que dá para dizer, assim, de texto final, de cover letter, como se diz, é um fundo inédito para perdas e danos, né? Então, finalmente, houve um acordo histórico dos países desenvolvidos reconhecendo que os países vulneráveis têm que ser recompensados, por mais que a gente vai tentar, né? O mundo vai tentar ficar num 1,5 graus, tem que correr para a compensação de países que já estão sendo impactados e correm risco de desaparecerem, como Tuvalu e tantos outros. Esse é o ponto principal. De outros pontos, a ideia do texto final da COP é sempre manter, no mínimo, a régua do texto anterior, né? Em Glasgow, se falou de phase down, né? Ou seja, transição gradual de combustíveis fósseis para fontes renováveis. Isso não apareceu dessa vez no texto, o que é ruim. Teve um lobby muito grande, né, da indústria fóssil. Infelizmente, o número de lobistas aumentou, esse balanço foi feito nos corredores do Egito. Ano que vem, em Dubai, a expectativa é parecida. Então, a parte de combustíveis fósseis deixou a desejar. Por outro lado, energias renováveis estão em alta, muitas parcerias foram anunciadas, muitos acordos com países africanos de transição energética, parceria de transição energética justa. Foi lançada a Global Renewables Coalition, juntando as associações das principais fontes, não só eólica, solar, mas geotérmica, hidrogênio, são 7, eu estou me esquecendo, mas as 7 principais fontes, né, numa parceria aí de advocacy, de compartilhamento de dados e pesquisa. Os tais de 100 bilhões não foram ainda acordados, né, ainda precisa ser decidido como é que isso vai, como é que esse dinheiro vai aparecer. O Lula até pressionou um pouco, né, cobrou no primeiro discurso dele para aberto. E isso tem muito a ver, né, com a reestruturação das finanças. Então, Barbados trouxe um pouco dessa... Barbados, apoiado pela França, pelo próprio Macron, né, como é que as finanças têm que ser destravadas, como é que os países em desenvolvimento com dívidas no FMI têm que ter...
prioridade, né, no recebimento dessas finanças climáticas. Isso deve vir ao longo do ano. E aí, falando de novo que eu mencionei a volta do Brasil, né, então, apesar da problemática do ano, enfim, desse ano que vem, né, da pós-Covid, guerra na Ucrânia, enfim, ontem o Alexandre Schwarzman falou, né, da questão do PIB brasileiro e do mundo com PIB baixo, tem essa oportunidade da volta do Brasil como player importante, né, acho que é muito claro, né, pelo discurso do Lula, que a relação internacional vai mudar e o meio ambiente é o cartão de visita dentro disso. Então, por mais que, enfim, tenha outras incógnitas, a gente não sabe os ministérios, como é que a economia vai ser, a parte ambiental, existe uma grande expectativa, né, pela presença de todo o governo de transição, principalmente a parte de energia e meio ambiente lá na COP, de que haja muito mais espaço, em primeiro lugar, para a escuta, né, da sociedade civil, da academia. Isso já está acontecendo, a gente já está participando desses comitês, mas do Brasil voltar a ser um player que vai nas conferências e pressiona, né, vai nas conferências, oferece resultado, como já ofereceu no passado, né, queda de desmatamento, aumento de eólica. Isso foi, é importante lembrar que isso foi no governo do PT, solar também, o embrião da 482 também aconteceu naquela época. Então, essa é uma expectativa positiva. E aí, falando da COP de Dubai, só para fechar, é claro que tem um trabalho, né, ao longo do ano, tanto com as parciais da Conferência de Clima que acontecem em Bonn, quanto outras oportunidades, como Davos, discussões do G20, onde se vai preparando o terreno. Mas eu queria só fechar com a mensagem que acho que é um pouco óbvia, mas eu sempre gosto de insistir, que solar, como o Rodrigo também diz aqui, está numa posição muito privilegiada para puxar essa transição energética, que foi muito dito, né, dentro do Brasil Hub, dentro desse foco social, que seja popular, inclusiva e justa, né? Solar é a fonte mundial que pode ser implementada numa escala muito rápida, de maneira distribuída, de maneira off-grid, na Amazônia, no meio urbano, com um custo baixo. Então, eu diria, tanto para solar quanto para as renováveis, que a responsabilidade ela sempre cresce, né? Cada patamar que a solar supera, né, chegando aí passando logo mais eólica, essa responsabilidade, eu espero que ela transcenda, né, para os outros setores, e solar possa também puxar, como foi dito no caso do hidrogênio, a descarbonização nos outros setores. Então, a COP é um pouco o reflexo do que acontece no mundo real, e quanto mais o mercado se movimenta, eu acredito que mais as delegações têm segurança para conseguir pleitear acordos melhores. Então, eu acho que solar tem uma grande responsabilidade nisso. Então, peço desculpas, estourei um pouquinho aqui, mas esses eram as reflexões principais. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Vamos ouvir agora o diretor da Atlas Renewable Energy, Luiz Fernandes Pita. Oi, boa tarde. Oi. Vou começar falando um pouco de ESG. Eu trouxe aqui umas notas. ESG na Atlas. A Atlas nasceu no ano 2007, uma empresa que tem 5 anos. Temos, são 10 projetos no Brasil, dos quais 8 estamos operando. Aproximadamente 1,4 gigavatios, enfim, a gente tem um certo volume. E de todos os projetos linkados com ESG, temos 2. ESG é um acrônimo que faz 3, 4 anos não existia. Existia, até um pouco mais de tempo, existia energia limpa, energia renovável. Agora, na minha opinião, não se fala mais, se fala de energia sustentável. E dentro disso, a Atlas, pela natureza do mercado onde a gente se movimenta, tem um papel muito importante na promoção da ESG, da Environmental, Social and Governance. Por quê? Porque nossos clientes são clientes normalmente multinacionais bem importantes. Nossos financiamentos são
com bancos multilaterais e uma exigência que a gente presente evidências dos avanços que a gente faz nesta matéria. Senão a gente não obtém financiamento. Dentro da Besolar, estamos promovendo a criação de um grupo de trabalho sobre ESG para poder disseminar o que a gente já aprendeu, o caminho das pedras que a gente já passou e está passando, para que outras empresas também de um porte um pouco menor possam aprender com a gente, possam colaborar e podamos, lógico, sempre intercambiar nossas vivências nesta matéria. Então, preparei um pequeno relatório que acho que pode ser bem interessante para ilustrar o que estamos falando. Dentro dos diferentes, os 17 ODS, eu coloquei um pouco dentro de cada um dos 3 tópicos de environmental, social e governance, cada um deles e exemplos bem concretos do que a gente fez, até o ponto que conseguimos, e somos a única empresa no Brasil capaz de vender IREX, certificados de energía renovables internacional, porque cumplimos con los 17 ODS. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de environmental, primer punto, primer ODS que a gente encontra, energía limpa, a gente produce energía limpa. Es fácil demostrar que a gente está haciendo actividades para poder gerar energia sustentável. Inovação. Inovação, a gente utiliza produtos, equipos que encontra no mercado que são de primeira linha. Nestes últimos anos estão os painéis bifaciais, por exemplo. A gente coloca painéis bifaciais que fomentam uma indústria cada vez mais avançada, cada vez mais eficiente. Uso responsável da água. É bem importante. A gente atua em áreas onde não tem água. Tem pouca água, lógico, energia solar e água não vão dar mal. Quanto menos chove, melhor para o rendimento das nossas plantas. Então, para limpar os painéis, por exemplo, tem que ter sistemas que ajudem a minimizar o consumo de água. Também aproveitando a orografía das diferentes áreas, inclusive pues, poder ajudar as comunidades a poder canalizar as águas en áreas onde é difícil poder evitar enchentes en períodos de chuvas. Desmatamento, a través de reforestação em outras áreas onde a gente pode colocar mudas para compensar o desmatamento que a gente produz para construir uma usina fotovoltaica. Cambio climático. Óbvio que a gente intenta contribuir minimizando dentro das nossas usinas equipamentos que são poluentes. A gente está midiendo a pegada de carbono de nossa empresa, da Atlas, e estamos fazendo medidas compensatórias para poder chegar a uma pegada cero na contribuição de CO2. Na parte social, a gente tem um programa muito interessante que chamamos Somos Parte da Mesma Energia, pela qual a gente treina e depois dá emprego dentro de nossos projetos a mulheres das áreas onde temos atividade e treinamos elas com cursos até 90, 100 horas em atividades como pedreiras, marceneiras, eletricistas, controle de qualidade. Nós vimos quando começamos nossa atividade, passou 5 anos, que a gente empregava 1% de mulheres nas obras e normalmente en tarefas poco gratas, ¿no? Hoy en nuestro último proyecto estamos empleando 25% de mujeres, 25%. Eso fomenta
além de uma autonomia, de uma autoestima gigantesca dentro destas pessoas que estamos dando uma profissão para ela, também uma convivência bem importante dentro de um ambiente tão tradicionalmente masculino como é uma obra. As pessoas que trabalham na obra, de repente, ven su espacio, entre aspas, invadido por mulleres e ten que treinar como ten que se relacionar con eles, ten que evitar asedio, evitar que as mulleres se sentan incomodadas. E é unha tarifa realmente na ADLA estamos extremadamente orgullosos. Eu sempre coloco como exemplo de cual é, na miña opinión, nosa contribución maior na sociedade brasileira. E acho que este programa, ya temos unas 1.500 mulleres formadas, trenadas, traballando en diferentes proxectos e que te acompañan a xente cando terminamos unha obra e comenzamos outra. Algunas delas están viaxando connosco e traballando se desenvolvendo en aspectos cada vez máis sofisticados da construcción e moitas delas llegando inclusive a ter posicións de lideranza, o cual, na miña opinión, é ben normal, porque realmente muller focada, traballadora e realmente ten un espacio gigantesco para eles no desenvolvimento da sociedade. Outros puntos dentro de ESG que acho que son importantes é a erradicación da pobreza. Erradicación da pobreza dando formación, dando treinamento. Nós, cando fundamos Atlas, pensamos como podía ser nosa contribución. Construir un hospital, doar unha ambulancia. Importante, interesante. O que estamos vendo, depois de 3 anos, 4 anos, o hospital caía, a ambulancia non tiña combustible, ninguén facía manutención. Educación é para sempre. Educación é pegada indelével. Então, nós colocamos eso como unha das nosas banderas de Atlas para con a sociedade brasileira. Redução das desigualdades, tanto de género como económica. Lógico, de novo, voltamos ao que nós entendemos como pilar básico, que é a educación. E, ben importante, a última parte de ESG, gobernanza. A xente ten que demostrar que ten departamentos de compliance, que exige eso tamén dos nosos fornecedores, que temos relacionamentos adecuados con as comunidades, con os gobernos locais, con os gobernos estaduais, onde a xente se relaciona, e a través desa fomento e desa seguimento das actividades de compliance, combater a corrupción, que é un dos maiores problemas que a xente se encontra na sociedade actual, pelo que fomenta a desigualdade, e voltamos un pouco ao círculo de erradicación da pobreza, etc. Creo que tamén é importante, cando estamos falando de unha usina solar, un emprendimiento grande que emplea miles de persoas, toneladas de azo, toneladas de módulos, etc. Aspecto importantísimo é a trazabilidade dos materiais que a xente utiliza. Nos queremos demostrar que os materiais que a xente está empregando na construción das nosas usinas provén de fontes adecuadas, a xente está fomentando e esperamos que no noso próximo proxecto empregar azo verde, empregar concreto verde. Hoxe é imposible, mas esperamos que daqui a 2-3 anos a xente consiga, e daqui a poucos anos máis va a ser obrigatorio para poder financiar un proxecto de entidade fotovoltaico, neste caso, eólico igual, poder demostrar que en la composición de esos productos ten empregado energía sustentable. En fin, acho que isto un pouco os puntos máis importantes que eu quería trazer para hoy, con exemplos ben concretos da aplicación de cada uno dos ODS que poden ser seguidos facilmente por moitas empresas e contribuir de unha forma importantísima na difusión destes principios en toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Obrigada, Luiz.
eu passo a palavra agora para a consultora da GIZ para Ação Coletiva Interligadas, Fabiana Dias. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou falar sentada, mas se eu ficar desconfortável, eu acho que eu fico de pé para poder ver todos vocês melhor. Fica à vontade. Obrigada. Nesse momento em que a gente fala aqui no painel, né, sobre energia, meio ambiente e sociedade, a ideia da minha fala é que a gente faça uma reflexão aqui sobre um aspecto específico da diversidade e da inclusão, que é a presença de mulheres, né? Qual tem sido a presença de mulheres no setor, né? Quando a gente olha para o lado, nos nossos escritórios, nas usinas, especialmente, quantas mulheres há, né? E onde é que estão essas mulheres? Em que lugar elas estão, né? Elas estão no meio? Elas estão com a gente? Ou elas estão na borda? Ou elas nem estão, né? Eu acho que esse é um aspecto muito importante se a gente está falando de desenvolvimento, se a gente está falando de um momento mundial, né, em que a gente vive uma transição energética, uma emergência climática que requer de todos nós tantos compromissos, e também aspectos do mercado, né, como o nosso colega aqui de painel acabou de tratar, da responsabilidade, da questão do ESG, né? Então, são uma série de pautas que nos pressionam. Mas, para falar sobre isso, eu vou voltar para a pergunta que a gente tem aqui, né? Nesse Encontro Nacional da Absolar, 2 tera, fantástico, né? A gente está falando de um crescimento gigante. Estamos preparados? Será que estamos preparadas? Né? Eu acrescentaria essa parte da pergunta, porque a nossa língua ela inclui no gênero masculino a presença de homens e mulheres, mas o quanto é que a gente, né, mulheres, quanto é que nós nos vemos nesse setor? E quanto é que as outras pessoas enxergam também as mulheres? Eu acho que essa é uma pergunta, a ideia é de equidade, né, e não de uma sobreposição de um sobre o outro. E para falar sobre isso, eu vou contar uma breve história para vocês. Eu queria que vocês viajassem comigo nessa reflexão aqui, né? Desde sempre, a gente tem refletido, todos nós, como humanidade, sobre qual o sentido de tudo isso, né? O que a gente está fazendo aqui? Quais são os nossos sonhos? Para onde é que a gente vai? Né? O que tem acontecido? E essa reflexão tem nos organizado como espécie para que a gente, como espécie, prospere, embora a gente possa fazer muitas críticas, especialmente quando a gente está olhando para o cenário que a gente criou para a gente mesmo, né? A ação humana no nosso planeta. Mas o fato é que a nossa existência como espécie, ela só foi possível porque a gente conseguiu se organizar em grupo. E aí não é à toa que a gente está aqui num encontro de uma associação, né? Que é um conjunto de pessoas por um tema. E o fato da gente conseguir se organizar em grupo permitiu que a gente fosse considerando quais são os valores que são importantes para todos nós, né? Então a gente vai na direção de alguns valores. A gente corre pelo câncer, né? Essa é uma causa. O que a gente está monitorando, né? O que a gente tem olhado como valor, como experiência? Esses valores todos que a gente compartilha, cada um de nós aqui tem suas próprias perspectivas, evidentemente, a gente vive numa complexidade, né? E é justamente essa complexidade que nos faz mais ricos. Quando a gente tem pedacinhos de pessoas se conectando com pedacinhos de pessoas, valores que se conectam com valores. E o fato da gente estar em conjunto, né, discutindo determinados assuntos, e o fato de vocês estarem aqui refletindo sobre as questões todas que estão sendo propostas, né, por mim e cada um dos colegas e colega que está aqui na mesa comigo, faz da gente ainda mais complexos. Essa complexidade, ela se revela para a gente nas coisas que a gente mede, né? O que a gente tem medido como sociedade? Todos os dias a gente olha para a cotação do dólar e do euro. Todos os dias a gente olha para a cotação, para os índices das bolsas de valores, né? Quanto é que a gente olha? A gente aqui na AB Solar olha para a geração de energia, mas quais são os valores? Para que a gente tem olhado como sociedade? O que parece importante para a gente? Eu não sei se vocês já pensaram sobre essa perspectiva, né? O que a gente tem construído que tem sido diferente? A gente vive numa condição muito do mesmo, né? E com o mesmo a gente está inovando muito pouco. A gente estabeleceu para a gente determinadas regras, determinados acordos culturais de existir que nem sempre fazem tanto sentido assim, mas que estão aí, né? Moldando e regendo todas as nossas perspectivas. Agora, cada um de nós tem uma causa, né? Ou muitas. E
nesse ambiente aqui, tenho certeza que a gente tem várias delas, né? Eu não sei se vocês puderam assistir Wall-E. Vocês já assistiram esse filme? Wall-E? É um filme incrível, né? Que com pouquíssimas palavras, ele toca a gente de um jeito muito profundo. E o que é a ideia do Wall-E? O Wall-E é um robozinho que sobrou num planeta destruído e que entendia a importância de preservar a última planta, a última espécie viva. Né? E o Wall-E carrega a plantinha dele para que ela sobreviva e para que ela continue e persista, né? Então, quais são as nossas plantinhas? O que a gente está carregando? Quanto é que a gente está olhando para o setor numa perspectiva humana? Né? Talvez esse painel aqui seja um painel interessante, porque quando a gente fala de meio ambiente e sociedade, a gente está adicionando uma camada de visão sobre esse setor. Né? Qual é a perspectiva humana que a gente está colocando em tudo isso? Esses nossos combinados, né? Os combinados que têm nos feito evoluir como sociedade, como grupo, eles se refletem em grandes acordos, em grandes políticas, como os meus colegas mencionaram aqui agora, né, quando a gente fala dos 50 anos de um olhar global. O que a Organização das Nações Unidas faz? Né? Por que ela surgiu? Ela surgiu num contexto pós-guerra para que a gente garantisse a paz. Num determinado momento, a gente começou a entender que, para garantir a paz, a gente precisa estabelecer determinados acordos globais que estão muito além de impedir a guerra. Né? E esses acordos vão evoluindo. Então, quando a gente fala hoje de um existir humano, a gente está falando de uma sofisticação nessa perspectiva. Né? E a gente tem 3 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, fazendo um grande resumo dessa história toda, que são objetivos muito importantes nesse cenário em que a gente está aqui. Né? Então, a gente pode falar de educação de qualidade, a gente pode falar de equidade de gênero e a gente pode falar de energia limpa e acessível. Esses 3 valores, que fazem parte dessa perspectiva de uma agenda global de transformação, eles são valores muito importantes para o nosso planeta, nessa perspectiva que vocês já sabem que eu estou trazendo aqui. A gente tem um planeta de 8 bilhões de pessoas. 49,5% delas são mulheres. Né? A gente está nadando no mesmo lugar. Ontem nasceram 320 mil pessoas. É uma cidade. A cada dia nasce uma cidade. Se a gente olhar nessa perspectiva, a gente tem que pensar assim, o que a gente vai fazer para continuar existindo de uma maneira sustentável? Né? Se a gente tem uma medida tão equilibrada da presença de homens e mulheres, aí eu faço uma pergunta para vocês. Volto na minha primeira pergunta. Quando a gente olha para o lado, no nosso cotidiano de trabalho, né? Vou fazer uma pergunta a mais. Quem são as nossas líderes? Quantos homens aqui são liderados por mulheres? Né? A gente está falando de um cenário de inequidade gigantesco. Esses 7% representam o número de mulheres que são formadas nos cursos profissionalizantes do Senai e dos institutos federais no Brasil. Esse dado tem sido acompanhado há mais ou menos 6 anos e a gente não tem visto muita mudança nesse setor. E é por essa razão que a gente está aqui. Né? Porque se a gente fala de crianças sonham, né, de maneira igual, a gente estimula diferente. Né? A gente dá carrinho para meninos, boneca para meninas. Né? A gente dá Lego para meninos e a gente dá vassourinha e ferro de passar para as meninas. E não tem nenhum problema nesses brinquedos. A questão é qual a atribuição que a gente faz sobre o futuro que a gente pode construir. Eu estou sonhando com o quê? Né? O que a gente está sonhando? Então, a gente olha para um dado concreto, real. Quando a gente vê os dados da IRINA, a gente fala que temos 32% de mulheres no setor, globalmente. Isso é um dado brasileiro, muito importante. Né? As profissões, os cursos profissionalizantes são a porta de entrada no mercado para a grande maioria das pessoas. E esse número é super alarmante. Então, eu reforço a minha pergunta, será que a gente está preparado? Estamos preparados e preparadas para esse cenário? O que a gente pode fazer por essa mudança? Né? A gente está olhando para um cenário, as empresas dizem, queremos ter equidade, vou ter até 2030 50%. Eu entrevisto muitas empresas, elas me dizem muito isso, mas como é que a gente vai ter 50-50 se a gente não tem nem mulheres formadas? Se a gente olhar apenas para esse aspecto do grande problema, do grande desafio que é tudo isso. Né? Então, olhando para essa questão toda, a gente está falando muito mais do que só justiça climática, que por si só é razão para tudo isso. Né? A gente está falando de inovação, a gente está falando de competitividade, a gente está falando de desenvolvimento de negócios. E, para tudo isso acontecer, faltam referências. Onde é que estão as referências? Quem são as mulheres que a gente admira no setor? Né? Quem são? Quantas mulheres ouvimos aqui? Né? Quantas mulheres falando para a gente no nosso cotidiano? Com quem a gente convive? Né? E, claro, há muitas desigualdades que não são só a questão de gênero, mas a gente está olhando para essa perspectiva aqui. Onde é que estão essas referências?
será que a gente pode reconstruir de uma maneira nova? Né? Será que a gente pode descobrir a Natis? Será que a gente pode olhar para Marta, agora ainda, em momento de Copa? Né? Será que a gente pode falar da Bia Haddad, a tenista que alcançou o maior índice de sucesso no tênis no Brasil, muito mais que o Guga? Né? Quanto que a gente conhece da Bia Haddad? A Chai Suruí, que é um ícone, né? Um ícone no movimento das mudanças climáticas, proteção da bioeconomia. Bell Hooks, a grande voz quando a gente fala de feminismo, especialmente feminismo negro. Edith Clark, né, visitando o Brasil. Ali em cima a gente chama Rico Ri visitando o Brasil, Edith Clark. Né. Essas referências parecem que estão muito longe, mas, na verdade, a gente tem referências muito perto da gente. E foi olhando para essas referências muito perto da gente que a gente se mobilizou para uma construção. E quando a gente fala em todas elas, deixa eu ver se eu volto aqui. Né? A gente tem, por exemplo, a Camila, que tem uma ação que se chama Elas de Botina, de reconhecimento das mulheres. Né? A gente tem o Mulheres de Energia, o Força Meninas, a gente tem tantas. O que a gente está fazendo para estimular? Como é que a gente pode? Dentro de um processo de cooperação internacional estabelecido entre o Brasil e a Alemanha, do qual eu sou consultora para essa questão, a gente começou a refletir a esse respeito e tentar criar uma solução. Né? Mas antes de criar a solução, a gente foi entender o problema na perspectiva de quem vive o problema. Homens e mulheres, né? Todo mundo na sociedade. A gente conversou, entrevistei uma série de empresas e profissionais e educadores, e a gente entendia que sempre a gente chegava num lugar de desconexão. A empresa diz, eu quero contratar, mas não tem mulher formada. A escola fala, a gente quer formar, mas as meninas não se interessam. As meninas falam, a gente quer entrar, mas não tem vaga. O que está acontecendo? Né? Que desconexão é essa? E daí vem, então, a proposta de Interligadas. Interligadas é uma ação coletiva, é um convite para compromissos voluntários. E aí eu acho que faz todo sentido quando eu ouço o Luiz dizendo assim, a gente já tem isso na Atlas. Luiz, assina esse compromisso com a gente. Né? Diz lá, olha, a gente também está junto. Porque a gente entende que é só nesse caminho que a gente vai ter resultados. Essa ação vem de uma experiência anterior que tivemos também no ambiente da cooperação. Aconteceu em 2017. Se chamou Mulheres de Energia, com uma perspectiva de estimular jovens mulheres, né, alunas do ensino médio, para formações no setor. Ela se repetiu, a gente teve muito sucesso nessa primeira edição, foram 2 pilotos em 2017, que se espalharam aí por algumas unidades, e eu vou contar brevemente essa história, mas dentro do âmbito de Interligadas, todos os compromissos são muito bem-vindos, todos. Então, eu convido vocês para conhecerem e assumirem compromissos nessa direção. Mas há 5 pilotos que são implantados, a gente fez o primeiro em Natal. A ideia é criar um modelo replicável nas escolas de ensino profissionalizante, com uma imersão em energias renováveis. A gente tem uma ação que se chama Meninas em Ação. A gente faz curso de sensibilização para professores. Tem um material que nós desenvolvemos. Como é que eu lido com isso na sala de aula? Né? Tem questões tão infinitas, assim, questões, às vezes, até protetivas. Não precisa subir no poste, não. Pode deixar, isso é muito difícil. Mas será que é protetivo de verdade? Ou será que a gente só está falando de um mau uso de equipamentos de segurança? Né? A gente está falando de questões de assédio, que também, enfim, precisam ser tratadas. Há uma série de questões. Então, dentro dessa ideia, né, dessa promoção coletiva que está Interligadas. É muito fácil participar de Interligadas, a gente tem 5 campos de ação, os compromissos podem ser desde os mais simples até os mais complexos também. A gente tem muitas pessoas inscritas como mentores e mentoras nesse processo, é uma sugestão, tem um cardápio de sugestões. Deve acontecer no próximo ano mais 4 pilotos, que vão ser implantados nas outras 4 regiões do país, nós já tivemos no Nordeste, né? Convido vocês a conhecerem, vocês podem acessar essa iniciativa. Essa iniciativa ela é estabelecida entre a GIZ, que é a Agência de Cooperação Técnica do governo alemão, o Ministério da Educação no Brasil e a Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, que é a MESOL. Vocês podem acessar as redes sociais. Convido vocês, acessem o Instagram de Interligadas, a gente conta sobre todas as questões que estão acontecendo, novidades, fala dos cursos, enfim. E a primeira revista Interligadas, onde a gente também dá visibilidade para os nossos parceiros. Né? A AB Solar é uma das primeiras parceiras oficiais dessa ação coletiva Interligadas, que foi lançada em agosto desse ano agora. E quando a gente olha, né, para essa perspectiva... Perdão, vou voltar, que eu vi que tem gente fotografando. Quando a gente olha para essa perspectiva aqui, acho que só fica uma vontade de fazer mais. Né? Espero que essa vontade de fazer mais tenha ficado com vocês. Eu vou ser breve aqui. Agradeço muito pela atenção. Espero que a gente tenha deixado uma plantinha mais forte, mais viva aí no coração de cada um sobre a importância da gente olhar para a presença de mulheres no setor, para o desenvolvimento, para a inovação, para a competitividade. Muito obrigada.
Obrigada, Fabiana. Eu passo a palavra agora para o diretor executivo da Revolusolar, Eduardo Ávila. Alô. Obrigado, Priscila. Parabéns pela apresentação de todo mundo aqui. No anterior. É aqui eu passo, né? Então, queria trazer para vocês aqui o que a gente vem fazendo na Revolusolar para trazer esse papel social, a perspectiva social para o mercado de energia solar. Estamos há 7 anos atuando lá no Rio de Janeiro. A Revolusolar foi fundada dentro da favela da Babilônia, lá no Rio de Janeiro. Somos uma ONG, então sem fins lucrativos, participando junto com os moradores, construindo esse modelo junto com os moradores, técnicos de empresas de energia, da academia, da sociedade civil, construindo junto esse novo modelo de desenvolvimento sustentável e de base comunitária também, aproveitando esse potencial de transformação social da energia solar, principalmente na modalidade de geração distribuída, microgeração distribuída, que é o que a gente acredita que realmente traz o protagonismo para o consumidor final, gera emprego e renda na ponta, traz essa conscientização, aproxima as famílias, as crianças, as comunidades desse debate de transição energética, de sustentabilidade. Tá? Quem aqui, pessoal, já teve contato, conhece o termo pobreza energética? Sabe o que significa isso? Mais que a metade. Mas tem alguns ainda que não sabem. O termo pobreza energética, existe uma literatura sobre isso e tem 2 grandes perspectivas da pobreza energética. A primeira é a possibilidade de acesso físico à rede elétrica, que todos nós aqui acredito que temos, mas um estudo do IEMA, de 2019, mostra que ainda tem 1 milhão de pessoas sem acesso à rede elétrica, principalmente na Amazônia, né? Então, como é que a gente quer falar de desenvolvimento sustentável, transição energética, se ainda tem gente desconectada da rede? Isso é uma grande questão. Só que, 99% do Brasil tem acesso físico à rede elétrica. E a capacidade de pagar para ter acesso a uma quantidade de energia elétrica que consiga satisfazer uma qualidade de vida digna, né? Hoje, a tarifa social, por exemplo, que é uma política pública, vai até 220 kWh. Isso dá para um ventilador, uma lâmpada. A gente, precisa, às vezes, quando está calor, ligar um ar-condicionado ou ver um Netflix, todo mundo aqui gosta, né? Geladeira, um freezer. Isso consome um pouco mais de energia. Então, hoje, uma pesquisa do IPEC mostra que 46% dos brasileiros gastam com luz e gás mais que metade do seu orçamento familiar. E a literatura de pobreza energética mostra que as famílias que gastam mais que 10% do seu orçamento familiar são tidas nessa linha de pobreza energética. Então, a gente tem mais da metade dos brasileiros aí numa situação de pobreza energética sem poder consumir aquilo que seria adequado para uma qualidade de vida digna, né? E aí é nesse contexto que surge esse conceito que o Ricardo falou muito, da transição energética justa, né? Na COP tem se falado as parcerias para a transição energética justa. Na Agência Internacional de Energia esse já é um tema muito forte também. E a gente quer trazer essa bandeira aqui para o Brasil. A gente entende que a transição energética justa ela tem que endereçar a pobreza energética, então temos que aproveitar essa oportunidade, principalmente da fonte solar fotovoltaica distribuída, de gerar energia e riqueza na ponta para quem mais precisa. Em qualquer telhado tem o nível de radiação favorável para a geração de energia, mas mais do que isso, também de geração de emprego e renda de qualidade. Então a gente sabe que a fonte solar fotovoltaica é a que mais gera emprego entre as fontes renováveis. Mas também tem um outro ponto em transição energética justa, que na Europa está muito forte. Tem uma iniciativa Fair Energy Transition lá, que é da participação popular. Quem são as pessoas hoje tomando decisões sobre políticas públicas em energia? Tomando decisões no setor privado? Não são as comunidades que mais sofrem com a atual crise energética. Não são os indígenas, as populações de favela. Tem a questão de gênero também lá na Europa. Não tem sido as mulheres que tomam as principais decisões. E lá, inclusive, tem outras perspectivas de diversidade etária também. Não são jovens, não são os mais idosos, enfim. Então, se criou na Europa uma iniciativa muito interessante de fóruns descentralizados para se discutir política pública de transição energética, para que seja justa também na perspectiva de
participação popular, né? E a gente vem atuando já há 7 anos na Revolução Solar com essa perspectiva. Criamos na Babilônia Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, essa metodologia de desenvolvimento de base comunitária que a gente chama de ciclo solar. Então, entendendo que não basta só instalar energia solar para que a gente garanta a perpetuidade desse impacto. Também é preciso que se forme os moradores como instaladores de energia solar, para eles fazerem a instalação e manutenção dos sistemas e para que se gere esse impacto positivo de geração de emprego e renda. E também precisamos envolver a população local nesse processo. Então, temos atividades de educação e cultura e planejamento colaborativo com a comunidade para que eles digam o que eles querem. Quem conhece melhor as dores de uma comunidade e o que vai funcionar melhor de solução são eles mesmos, não sou eu, a equipe da Revolução Solar Carol, que está ali fora também. Somos parceiros técnicos nesse processo de transformação com eles, mas a gente busca dar autonomia e promover o envolvimento deles em todas as fases do projeto. Dentro desse piloto no Rio de Janeiro, já alcançamos alguns resultados, ainda numa escala pequena, mas estamos crescendo muito nos últimos anos, tá? Em termos de capacidade instalada, geração de energia, moradores formados, inclusive Suzy e a Natália foram as primeiras 2 mulheres instaladoras de energia solar em favelas do Brasil. Ano passado se formaram lá com o Hans, que acho que muitos daqui conhecem, da Solarize, nosso parceiro em capacitação profissional também. Temos dezenas de crianças ativas nos programas de educação ambiental. Tá? Aqui só um consolidado desses resultados que a gente validou, então, nesses últimos anos, nesse território piloto Babilônia Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro, que no final vou convidar todo mundo a participar, a ver lá, conhecer também. Mas esse ano a gente começou a replicar esse modelo em outras regiões do Brasil. Tá? Na Babilônia Chapéu Mangueira, antes de falar dos outros, a gente criou a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, em 2021, está 1 ano e 3 meses operando. Tá? Essa usina piloto no telhado da Associação de Moradores da Comunidade, na modalidade que vocês conhecem de geração compartilhada, já beneficia 34 famílias dessas 2 favelas. Esse ano estamos dobrando a capacidade com mais 2 usinas dentro da favela. Aliás, a gente acredita muito nisso. Que a geração seja dentro da comunidade, para gerar emprego e renda local, para dar essa visibilidade e esse engajamento, o que acaba também aumentando a chance de contribuição deles, que eu vou mostrar que tem um modelo econômico em que os cooperados contribuem, e a questão da diversidade é muito importante dentro da cooperativa. Também hoje a maioria são mulheres, uma diversidade de raça também muito importante. Tá? Eu estou representando aqui, mas temos um grupo muito grande por trás que faz isso acontecer. E como eu falei, a gente tem um modelo de sustentabilidade econômica da cooperativa. Antes de falar dos outros projetos, terminando aqui como é que é o nosso modelo no piloto, em que a gente, através de parcerias, não sei se tem um laser, não, deixa. Através de parcerias lá em cima, a gente bota essa roda para gerar, mas a ideia é que a roda gire sozinha depois de implantada. Então a gente faz a capacitação dos técnicos locais ali em cima, implanta a usina e dá uma assistência técnica no início. A usina gera as economias na conta de luz para os cooperados e eles ficam com metade dessa economia na conta de luz no bolso e a outra metade eles contribuem mensalmente como uma mensalidade para a cooperativa que eles integram e eles fazem a gestão para que essa cooperativa consiga contratar os técnicos locais da comunidade para fazer todo o processo de operação e manutenção. Esse é um modelo que tem dado certo. Em mais de um ano, temos 90% de adimplência, de pagamento dessas famílias na mensalidade, o que cobre esses custos de operação e faz a roda continuar a girar. Tá? Isso só é possível por causa de algumas parcerias importantes que a gente tem do terceiro setor, de fundações do setor privado. A Absolar tem apadrinhado a gente, do setor público também, no Rio e no mundo. Tá? E, como eu estava falando, começamos a replicar esse modelo no Rio de Janeiro, em parceria com a prefeitura, numa ONG lá chamada Circo Crescer e Viver. Queremos criar um primeiro bairro solar do Rio de Janeiro, quem sabe do Brasil também, em creches, escolas públicas, condomínios populares. Estamos replicando também na região amazônica, em uma comunidade indígena. Estamos instalando agora, nesses meses, na escola indígena da comunidade, no posto de saúde, no centro comunitário, no sistema de bombeamento de água da comunidade. E o plano é, ano que vem, construir uma microrrede para as 36 casas da comunidade. Enfim, para outras favelas no Rio, como o Complexo da Maré. Aqui em São Paulo, estamos também participando de um projeto no condomínio
Popular Paulo Freire. Estou indo daqui para lá na reunião com o Movimento de Moradias aqui de São Paulo para tocar esse projeto. E no Capão Redondo, Jardim Nakamura também. E estamos abertos à parceria para conversar. Ontem a gente recebeu uma surpresa muito interessante no jantar de confraternização da Absolar, que foi uma doação de $25 mil da Next Tracker, do nosso conselheiro Nelson Falcão, para apoiar esse projeto da Amazônia. E convido todo mundo a fazer parte dessa revolução solar com a gente, seguir a gente nas redes sociais e quem estiver lá no Rio, fazer um pulo no Corredor Solar, que é um tour guiado pelas instalações de energia solar. Só falar com a gente aí na rede social. E depois aqui da painel, a Carol está ali na porta. A gente está com os produtos sustentáveis aí, ecobag, canudo, para vender e arrecadar um dinheiro para o projeto e também cada um levar essa revolução solar para o Brasil afora e para os seus territórios. Obrigado, pessoal. Obrigada, Eduardo. Eu passo a palavra agora para a gerente de marketing e parcerias do Litro de Luz Brasil, Tayane Belém. Obrigada. Tá ouvindo para ouvir. Bem, é uma honra falar depois de todas essas referências aqui. É uma honra para mim também fazer parte da captação, uma mulher na captação de energia solar, então, muito do que a Fabiana falou. E eu faço parte do Litro de Luz desde 2019, eu entrei como voluntária e hoje eu trabalho com propósito, então eu sou uma contratada do Litro de Luz. Nós temos cerca de 200 voluntários em todo o Brasil e a gente vai passar um videozinho, não sei se está pronto, tá? Nós somos uma ONG também, assim como a Revolução Solar, nós atuamos em todo o Brasil e nós levamos energia solar para comunidades que vivem no escuro. Eu vou falar um pouquinho melhor depois, vou explicar um pouco mais depois do vídeo, mas aí se vocês puderem soltar. Eu acredito que essa luz vai nos ajudar nesse sentido também, na segurança, para a gente poder sair, sem medo de que Deus defenda até ser mordido por uma cobra. Bem, eu escolhi até esse vídeo, porque esse vídeo foi de uma ação que nós fizemos esse ano na Amazônia, que é uma área que nós temos uma atuação muito grande e que a gente tem essa perspectiva de atuar cada vez mais em áreas remotas, onde o impacto ele é muito grande. Então, falando muito de COP, eu falei assim, bem, vou falar um pouco mais dessa nossa atuação em áreas remotas. Queria até aproveitar aqui para deixar passando aqui uma das nossas soluções, que é o lampião solar. Pode ir passando aqui, pessoal. Essa foi uma das soluções que nós levamos para essas 3 comunidades ribeirinhas na Amazônia. Ele é o lampião solar. Nós temos uma outra solução que está também no nosso stand, aqui no nosso espaço, que é o poste solar. Mas, basicamente, as nossas soluções elas são muito simples. A estrutura dela é de cano PVC. Isso, a nossa ideia é que seja uma solução realmente fácil de ser replicada, de ser montada e, principalmente, fácil de ter manutenções. Então, ali dentro tem uma bateria, tem um circuito, o LED, a garrafa PET, que vai fazer essa proteção, e tem uma placa solar também, que não está aqui, mas conecta e deixa carregando. O poste solar ele vai ter o mesmo conceito, porém, ele vai ficar fixo nas ruas de comunidades. O poste a gente atua muito em comunidades urbanas, favelas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, enfim, em diversas localidades. E hoje nós já montamos, junto com moradores, cerca de 3.700 soluções. Esse ano a gente deve estar batendo quase 4.000 soluções. Estamos no Brasil desde 2014. Nós falamos que nós retornamos para o Brasil porque a inspiração do movimento foi de um brasileiro. Não sei se vocês conhecem aqui a lâmpada de Moser, que basicamente foi uma garrafa PET que o Alfredo Moser pegou, colocou água e um pouco de alvejante só para deixar límpida a água e instalou no telhado da casa. Isso foi em 2001, quando teve crise de eficiência energética, e era uma solução diurna. Então, só durante o dia essa solução funcionava.
dentro de casa tinha ali uma incidência, né, uma capacidade de uma lâmpada de 60 watts. Isso ficou bem conhecido em 2011 nas Filipinas, o Ilaque Dias, que inclusive teve presente na COP27. Ele, né, se inspirou no brasileiro e fundou o movimento Liter of Light, e que voltou para o Brasil em 2014. Quase 4 mil soluções, quase 25 mil moradores impactados diretamente. E hoje a gente atua, né, não é só a solução. Então, muito do que o Edu falou, né, muito também do que a Fabiana falou, que todo mundo aqui falou, o nosso conceito é que não adianta a gente entregar, não adianta a gente chegar com uma solução pronta, entregar na comunidade e falar, toma aqui, né? Isso aqui é para você, é para iluminar a sua vida. De nada adianta se o morador ele não montar, ele não entender o que está, né, o que está acontecendo, o que tem ali dentro. Então, no vídeo passa um pouco, né, do morador ali montando, acendendo e vendo que deu certo, né? Então isso acaba sendo ali um momento de muita alegria durante a nossa ação de iluminação, que é esse momento aí que vocês viram, um trecho bem pequenininho, mas depois do nosso canal no YouTube tem diversos vídeos de ações em todo o Brasil, mas nós temos ali, né, um carinho muito grande com as ações que nós já realizamos na Amazônia. Então, o morador ele é parte integrante de todo esse processo. Nós começamos a frequentar a comunidade que nós vamos iluminar cerca de 3 meses antes, realizando visitas quase que todos os finais de semana, engajando essa comunidade para a nossa atuação. Então, a comunidade ela recebe uma série de capacitações, tanto de liderança, que é muito importante. Estava até comentando com a Fabiana que hoje a gente tem muito orgulho que muitas das nossas embaixadoras, nós temos muitas embaixadoras, não só embaixadores, que são moradores da comunidade, que nos representam quando a gente não está lá. Então, a gente não consegue, né? Já iluminamos cerca de 120 comunidades em todo o Brasil, então a gente não consegue estar presente em cada uma dessas comunidades. Então, formar os embaixadores e as embaixadoras é para que cada uma dessas soluções, né, como o lampião, se queimar um LED, o próprio morador, né, o embaixador, ele vai conseguir dar essa orientação, vai conseguir, né, consertar a solução, que é uma tecnologia, então, né, como toda tecnologia, a gente sabe que precisa de uma manutenção. Então, as comunidades que nós atuamos, esse trabalho que nós atuamos de pré-ação, ele é fundamental para que a solução ela continue funcionando na comunidade. Tem o grande dia, que é a ação, que é aquele dia, né, como o do vídeo aqui que vocês viram. Essa foi minha primeira ação na Amazônia, que é a ação que, né, todos os voluntários mais esperam, mais, né, tem aquele interesse de ir, porque é uma transformação. Eu ouvia muito pessoal falando assim, é mágico, é incrível. Mas como que é incrível, né? E é incrível por pequenos detalhes. Então, eles têm pouco e eles passam, né, com brilho no olhar, com muita experiência de vida, eles te passam muito. Então, essa moradora que fala, né, que é uma embaixadora nossa também, que fala no vídeo, ela estava grávida, ela foi formada como uma embaixadora, né, capacitou tecnicamente, e, enfim, ela falava, isso para mim vai ser muito importante, porque eu tenho que caminhar, e eu caminho na minha comunidade, e se eu tropeçar e cair, imagina, né, o que pode acontecer. Ataque por bichos, então a gente tem muito depoimento de comunidades, ataque de bichos, então são coisas muito pequenas que a gente não faz ideia e que para a vida desses moradores é um impacto muito grande, né? Depois que a gente, né, termina aquele grande dia, 5 dias na Amazônia, fantástico, maravilha, mas e depois, né? Então, como eu falei, nosso trabalho é um trabalho junto com a comunidade, então depois a gente permanece atuando por cerca de 5 anos, que é o que a gente chama de pós-ação. E nesse pós-ação a gente fala que é 5 anos, mas o nosso grande sonho é que ele seja o mais curto possível. Ser o mais curto possível quer dizer que a comunidade vai receber a regularização, que ela vai ter, né, o acesso, que ela vai ter ali, enfim, conseguir, né, ver o Netflix, vai conseguir, né, fazer tudo o que ela deseja. A gente sabe que ainda é um trabalho ali, ainda é algo distante para muitas comunidades. Nós já tivemos eu falo prazer, porque o nosso sonho é realmente que aquele número, né, de tantas pessoas sem energia, sem iluminação, ele realmente caia e que a nossa atuação vire, né, a gente consiga mirar para outras iniciativas, porque o que a gente quer é ser a ponte, né? A gente fala muito que nós somos a ponte entre, né, a escuridão e a regularização, para que essa comunidade ela tenha a regularização. Nós tivemos uma comunidade que teve, né, a regularização. Nós instalamos 60 postes em uma comunidade no Espírito Santo, em parceria com a EDP, que é um grande parceiro do Litro de Luz.
E 3 anos depois chegou aquele grande momento de retirar os postes, porque eles receberiam a regularização. Então, isso para a gente não é motivo de tristeza. Puxa, a comunidade não vai mais precisar? Não, para a gente é. Que ótimo que a comunidade não vai mais precisar. É o nosso grande sonho que nenhuma comunidade mais realmente precise. Então, o nosso trabalho está muito junto, né? Hoje, como vocês viram ali no final, né, tiveram logos de 2 empresas. Então, hoje, grande parte da nossa captação é através de pessoas jurídicas, então de empresas, que a gente consegue, né, junto ali com a agenda ESG, com o voluntariado corporativo, a gente consegue realizar esse grande match, né? Fazer aquele grande encontro de conseguir iluminar uma comunidade que nós temos no nosso banco de comunidade. Eu falo que eu fico aqui muito do lado da captação, então, para mim, quando eu consigo ver uma ação saindo do papel, e essa ação aí foi uma ação que eu acompanhei desde o momento da captação, negociação, muita reunião, né, consegui ver, né, a comunidade iluminada. Então, para a gente é é uma alegria muito grande. Eu convido também todos aqui, quem ainda não conhece nosso trabalho, entrar no nosso site, desde empresas até mesmo voluntariado. Hoje nós temos atuação aqui em São Paulo, nós temos uma grande equipe aqui em São Paulo. Então, quem tiver interesse também em ser voluntário do Litro de Luz, é uma forma também, né, de doar um pouco do seu tempo. Eu comecei como voluntária e eu indico muito para que, enfim, é uma transformação, para mim foi uma transformação pessoal também. Enfim, a gente aceita também doação pessoa física, então entrem lá depois, indiquem, né, divulguem. Nós que somos, né, de ONG, a gente sempre fala assim, não tem como doar, mas divulga para quem você sabe que pode também fazer um pouco mais. Então, o nosso trabalho a gente quer ainda que seja, né, muito visto aí por muitas empresas, muitas pessoas. E, enfim, para mim, pessoalmente, e não só por mim, mas pelo Litro de Luz Brasil, para a gente é muito importante estar aqui. Então, enfim, né, nosso agradecimento também à Absolar, que sempre está apoiando, né, o Litro de Luz, a Revolução Solar, nessa grande missão aí de iluminar. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Tayane. E agora, Rodrigo, é o debate. A gente está super apertado de tempo, então... Eu estou sabendo, já me cutucaram aqui. Já te avisaram, né? Sim, porque tem um encerramento que o pessoal tem que ir para outra sala. Então, tá ótimo. Eu vou tentar ser muito rápido aqui, e a gente estou pensando aqui em 10 minutinhos. Aí, de fato, eu queria falar com todos vocês. Eu vou fazer uma perguntinha e de 1 minuto de resposta a cada uma. Vou começar aqui pelo Ricardo. Ricardo, eu sou mais novo do que você em COPs. A primeira que eu participei foi a COP 15 lá na Dinamarca, e a sensação que eu tenho, desde a COP do ano passado, é de que essa participação massiva do setor privado na COP ajudou muito, porque o setor privado consegue mostrar para os governos, para as entidades, o que é possível se fazer e o que não é possível. Mas na COP desse ano, eu confesso que eu senti uma frustração um pouco grande ao ver essa questão justamente do Fundo do Clima. Acho que ele é extremamente importante, mas de se enaltecer muito o fundo como se ele fosse a solução. E, na verdade, para mim, o fundo parece muito com aquela questão do Bolsa Família. A gente está preocupado muito mais em dar o dinheiro para quem está passando fome, que é dar comida, do que ensinar ele a produzir. Você também tem esse mesmo sentimento? Ótima pergunta, Rodrigo. Eu não tinha feito essa reflexão. Eu entendo que esse fundo é um ponto de partida dentro de outros pontos importantes discutidos, como o mercado de carbono, a própria parceria, né, para a transição justa de economias mais vulneráveis, né, fora do greenwashing, né, transição mesmo para energias renováveis. Eu acho que os pontos têm que se ajudar, né? Essa própria discussão que foi puxada por Barbados de pensar na reestruturação desse sistema financeiro, eu acho que contribui. Você tem razão, é muito mais do que o número, do que a própria Fabiana falou também, né? O que seria uma transição justa, transição equitativa e popular, que a gente endereçou num debate. Então, acho que tudo, vou tentar resumir, porque o tempo é curto, mas tudo é importante. É legal tirar o foco, sim, só desse número, que é um desafio, mas não é tudo. Certo. Sem dúvida, ele é muito importante, mas a gente tem que pensar, acho que a pauta principal tem que ser o aquecimento global, né? Pita, rapidinho também, você falou muito da experiência da Atlas com a questão do ESG, né? E a gente vê hoje, de fato, talvez aí uma banalização do ESG, a questão do greenwashing, e quando a gente vê empresas como a Atlas muito sérias trabalhando nisso, como que você vê isso? Tudo é muito novo, é difícil de se medir, é difícil de se provar. Você vê que a gente está no caminho certo? O que
poderia, se fosse um único conselho do seu lado, aí você comentou do exemplo da Absolar, do comitê que está se criando para poder olhar para isso, que você sugeriria? Olha, eu acho que, por enquanto, para a maior parte das empresas, é um ponto bastante voluntário. Ou seja, não é uma exigência de parte de... que ao final quem move os projetos, que são os financiadores ou são os clientes finais. Não? Mas é um caminho que vai acontecer, achamos que é bom para a sociedade, que é bom para todos. Então, eu animo muito as empresas que estão no setor fotovoltaico, que se animen a compartilhar conosco nossas experiências, porque realmente tem muito que aportar. São 17 ODS diferentes e em cada um deles uno vai encontrar um cantinho onde possa se desenvolver melhor, independentemente do esforço econômico. Tem muitas atividades que realmente podem complementar a proposta que o Brasil em geral pode oferecer para melhorar as condições de vida das pessoas, que é um dos últimos objetivos. Excelente, Obrigado. Pita, muito obrigado. Fabiana, primeiro eu queria destacar aqui a importância da GIZ, né, uma entidade que já está no Brasil há mais de 50 anos, né? Eu costumo dizer que onde a gente olha, a gente vê o nome da GIZ e, de fato, no setor solar não é diferente, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, e ver a GIZ hoje com essa admiração que eu já tenho por ela, você trazendo uma apresentação dessa aqui, falando da participação das mulheres, encorajando as empresas, né? É importante lembrar também que antes de ontem, né, dia 6 de dezembro, foi comemorado o Dia do Laço Branco, né? Que é o dia contra a violência feminina. Às vezes a gente pensa que violência feminina é só a violência física, e não é, né? Quando a gente vê um mercado que só tem 7% de participação das mulheres, essa é uma violência gigantesca, né? Sem dúvida nenhuma. Eu fico até assustado com esse número, quando você fala da participação global de 32%, da participação de 7%. Na Pacto, que é a empresa que hoje eu estou presidente, a gente tem lá uma participação hoje de 36% de mulheres, a nível de diretoria 50%. Então, fico feliz de saber que a gente está acima da média global. Mas eu sei que mesmo estando acima da média, a gente tem que fazer muito mais, né? Que 36%, para mim, como gestor dessa empresa, ainda não é o suficiente. E como você vê quão distante o Brasil está de atingir esse objetivo? Isso é factível? Quando a gente vê alguma certeza, você perguntar para mim, me fala uma certeza no setor elétrico hoje, o hidrogênio verde vai ser uma grande matriz. Para você, qual que é a grande certeza? A presença feminina vai atingir essa média global? Vai superar ou não é possível? Essa média global é uma média alta, né? No dado que a gente tem hoje de 7%, mas em Interligadas, a gente criou essa ação coletiva para tentar olhar e mapear esse setor, buscando alcançar 20%. 20% das mulheres que concluem os cursos, 20% das pessoas que concluem os cursos de formação profissional sejam mulheres. A gente entende que são ondas de desenvolvimento para a gente ter um setor, para a gente ter um equilíbrio no mercado, né? Então, o primeiro deles é começar com essa porta de entrada. E aí, assim, é claro que a gente tem que fazer pequenas ações que intensificam esse movimento. Então, por exemplo, num evento como esse aqui, que tal? Coisas muito simples, que talvez os homens não consigam perceber, né? Mas que tal, nesse momento que a gente tem de networking, chamar uma mulher para conversar? Né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito. E, assim, sendo muito breve, pegando um exemplo, né? As mulheres ficam constrangidas em situações de networking onde há muitos homens. Então, que tal eu chamar uma mulher e perguntar: e aí, o que você faz? Qual é o seu trabalho? Né? Qual é a sua perspectiva profissional? Você tem um sonho? Né? Perguntas que abrem portas. Então, isso é um caminho. A gente não tem um dado que diga que vamos superar a média global. Não temos, infelizmente. Mas a gente tem uma meta de ação e a gente tem compromissos individuais muito simples que podem ser assumidos. Legal. Bom, tá aí a dica, né? Tá aí, acho que o conselho é muito interessante a gente caminhar nesse sentido. Eduardo, você traz aqui para a gente uma desmistificação, né, que a gente enfrentou muito na energia solar, de que a energia solar era coisa de rico, né? E quando a gente vê lá a energia solar instalada nas favelas, nas comunidades, a gente fica muito feliz porque isso desmistifica essa questão de que energia solar é questão de rico. E também essa questão, esse tema da pobreza energética, né, que é muito importante. Então, não adianta nada a gente ter um setor que é universalizado, né, ou seja, que atende aí, o setor elétrico é considerado como universalizado no Brasil, mas de que ele se universalizou e
o custo da universalização foi muito alto para aquele consumidor final, né? Como que você vê a evolução disso? Você acha que a gente, infelizmente no Brasil, a gente tem uma das fontes de energia mais baratas, mas temos uma das contas de energia mais caras do mundo. Você também vê isso factível de acontecer num curto espaço, num médio espaço, num longo espaço de tempo? Com certeza. Senão não estava trabalhando para que isso acontecesse. Eu acho que assim, o papel das ONGs, como a gente, Litro de Luz, eu acredito que seja de experimentar novos modelos, de construir junto com a sociedade, com as comunidades, de registrar esse conhecimento e de recomendar para que o setor público e o setor privado escale essas soluções. Então, eu acredito nos próximos anos no papel muito grande de políticas públicas para levar essa experiência a nível nacional. Então, na Amazônia, a gente tem o Mais Luz para a Amazônia, o Luz para Todos, a nível federal. Acho que nos próximos 4 anos, o novo governo traz essa perspectiva social até então inexistente. A gente tem agora com a 14300 o PERS, o Programa de Energia Renovável Social, que a gente está brigando para que seja regulamentado e as distribuidoras ponham ele em prática e não fique só no papel, e ponham ele em prática com essa metodologia de participação com as comunidades. Então, o Minha Casa Minha Vida, a gente briga para que volte um 2.0 com energia solar fotovoltaica, com esse modelo que a gente propõe. Então, sim, eu vejo com bons olhos, mas a gente precisa de cada vez mais cooperação entre os setores para que isso vire realidade. Maravilha. Energia solar é energia para todos e energia barata, né? Bom, Tayane, você comenta, e aí também um pouco do que a Revolução Solar tem se proposto a fazer, né? E a gente tem falado isso tanto no ambiente corporativo hoje, o propósito das empresas, né? A gente fala muito isso lá na Pacto, makes decent profit decently, sabe? Eu acho que, e hoje tem sido um gancho muito grande de propósito em tudo que a gente faz, né? E o trabalho que vocês fazem, sem dúvida nenhuma, quando você fala do dia que faz a ação, é o dia mais emocionante de todos, é muito bacana de participar disso tudo e ver isso acontecer. Acho que é justamente por isso, por esse sentimento do propósito, né? Tudo que se faz com propósito, se faz com amor, se faz com carinho. Então, mas a gente sabe que não é fácil fazer isso, né? Como que você vê as dificuldades e as barreiras de atuar nesse setor, né, no terceiro setor, vamos dizer assim, de poder, sobretudo com propósito, né? Pô, o propósito é fantástico, o projeto é muito legal, mas às vezes eu tenho certeza absoluta de que vocês se sentem desanimados porque vocês não têm esse suporte necessário, né? Como que você vê esse desafio nessa área de atuação de vocês? Ai, sim, é um desafio atrás do outro, né? Entra ano e sai ano, é um desafio muito grande. Eu falo que, eu fico brincando que eu tenho vários sonhos a cumprir para eu poder sair do Litro de Luz, mas não sair do terceiro setor, porque depois que o bichinho do terceiro setor te pica, é complicado você querer sair. Mas o que eu falo muito é que meu grande sonho é conseguir iluminar todas as comunidades que a gente tem no nosso banco. São muitas, e que é um desafio muito grande conseguir fazer esse match com empresas. Nosso sonho é iluminar muito regiões remotas, então Amazônia, Sertão Nordestino, enfim, áreas que o impacto ele é muito grande, porque a família ela não tem nem a iluminação interna, nem a externa. Anoitece, ela não produz nada, ela não faz nada, simplesmente vai dormir. Algo que pra gente, a gente fica assim, nossa, né, por quê? Então, esse desafio, né, de conseguir impactar as empresas, conseguir levar essa conscientização de bora para a Amazônia, bora para regiões que esse impacto é maior. Não que Rio de Janeiro e São Paulo esse impacto não aconteça também. Nós atuamos em favelas, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente atuou recentemente em parceria com a Gerando Falcões na Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, em parceria com a EDP também, né, que é um grande parceiro nosso. Então, a gente viu que tinha muita necessidade lá. Então, esse desafio de conseguir fazer esse grande, né, match entre as empresas e as comunidades que a gente tem, né, o sonho de iluminar, impactar, ele é muito grande, entra ano e sai ano, o desafio é sempre maior, porque a gente sempre recebe muito mais comunidade do que recebe o financiamento. Então, esse desafio de conseguir impactar, né, conseguir conversar com mais empresas, conseguir levar essas empresas para apoiar comunidades, né, ações em uma área remota. E o voluntariado corporativo, né, ele está muito presente né, um dos nossos serviços, né, ali, uma das nossas parcerias. E é incrível, porque muitos dos nossos voluntários, a gente tem vários voluntários
que se inscreveram no Litro de Luz depois de ter participado de uma ação como voluntariado corporativo. A gente brinca muito que tem também essa volta, né? Então, se impacta tanto, se encanta tanto que quer fazer parte do dia a dia. Legal, maravilha. Bom, que é muito importante, um dos livros mais antigos que a gente tem do mundo, né, a Bíblia, fala que é muito melhor servir do que ser servido, né? E que vocês tenham muita energia para continuar servindo toda essa população que precisa aí do trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Priscila. Acho Eu que agradeço, cumpriu o tempo aqui. Cumpriu o tempo, foi todo mundo rápido, agradeço muito, foi um painel maravilhoso.